Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Shanti Shanti Shanti. A literatura védica, que a gente chama de literatura védica, dessa tradição chamada tradição védica, ela é muito vasta e ela realmente é um corpo de conhecimento muito grande. Ele é vasto num sentido realmente de grandiosa, não só em termos de profundidade, mas em termos de quantidade de textos e também de tamanho. Então, quando a gente olha para essa tradição, para essa literatura, a gente tem inúmeros assuntos diferentes, a gente tem inúmeros textos diferentes e ao mesmo tempo são milenares, eles são realmente muito antigos. A base da tradição são os Vedas, são esses textos chamados Vedas. Depois vem muitos outros textos refletindo o ensinamento dos Vedas, mas a base são os 4 Vedas. E esses Vedas são considerados as escrituras mais antigas da humanidade que se conhece. E aí a gente estuda esses textos hoje em dia diretamente do sânscrito. Existe uma tradição de ensinamento viva, a gente consegue estudar como era estudado no passado, a gente estuda hoje em dia. Estuda o sânscrito, a gente estuda o comentário, né, o texto em si, os comentários dos mestres, a gente estuda tudo isso. E aí vem a grande pergunta, muitas vezes, que a gente se faz, que é por que um texto tão antigo, de um lugar tão distante, como a Índia, no nosso ponto de vista, a Índia é muito longe. Por que textos tão antigos, numa língua tão difícil, o sânscrito é uma língua extremamente difícil, depois que você entra e você começa a entender melhor o sânscrito, é bem mais fácil, mas ainda assim é um ótimo exercício para você aprender outras línguas, porque é muito difícil. Então, é uma disciplina, é um esforço que a gente faz para tentar entender aquele significado daquelas palavras e aquelas letrinhas todas em Devanagari, as pronúncias que são tão diferentes. E aí a gente estuda tudo isso e para quê? Qual é o objetivo de se estudar algo que é tão antigo e está do outro lado do mundo, veio do outro lado? Será que o que é ensinado nos Vedas é relevante para a gente hoje? Por que raios a gente estudaria isso no mundo moderno ocidental? Então, de fato, se o assunto dos Vedas fosse algo que fosse restrito à Índia antiga, seria uma mera curiosidade. E aí seria só um estudo acadêmico, uma mera curiosidade para saber como é que os antigos indianos viviam. E aí a gente não perderia tanto tempo assim, estudando tanto os Vedas. Porque seria uma curiosidade, seria algo pontual e válido para aquelas pessoas, mas não seria válido para a gente hoje. A gente poderia ver, né, então, na Índia antiga, se utilizava, não sei, existe até hoje, se faz, os rituais védicos, são os rituais, são os altares de fogo. Então você monta ali com tijolos, você monta ali um altar, uma pira, e você acende o fogo védico, e aí você faz os mantras, canta os mantras alimentando o fogo védico. Até hoje são feitos rituais assim, mas são rituais muito antigos. Não é a maior parte das pessoas que faz esse tipo de ritual hoje em dia. E aí tem tratados imensos falando sobre a construção dos altares védicos. Tem tratados de geometria enormes também, que falam como é que você monta, e aí você faz assim as dimensões, a proporção do tijolo, tudo isso é falado. Que é muito interessante. Mas existem questões que são faladas lá que realmente são questões que pra gente não vai ter diferença. Como é que você faz então para você poder o fogo aumentar, o fogo diminuir, para você poder fazer um cozimento do tijolo ficar no ponto ideal? Você fala, mas para que você vai estudar sânscrito? Para aprender como é que você vai cozinhar o tijolo. Realmente isso não é necessário. Se o assunto dos Vedas fosse esse tipo de assunto, realmente a gente não estudaria os Vedas, não teria porquê. Mas ainda assim a gente estuda. Então, o que será que os Vedas dizem
que é tão importante? Por que os Vedas se tornam relevantes para a gente hoje? Os Vedas se tornam relevantes para a gente hoje porque, na verdade, o assunto principal dos Vedas, ainda que se fale muitas coisas que realmente a gente não precisa saber, mas existe o coração dos Vedas, aquilo que é o principal nos Vedas. Na verdade, fala sobre a natureza, a natureza do ser humano que, na verdade, parece que é sempre carente, sempre insatisfeito. O ser humano parece que está sempre com o coração vazio, parece que ele está sempre insuficiente e, portanto, buscando tantas outras coisas que, de alguma maneira, ele tem a expectativa que vão resolver o problema fundamental dele. É porque os Vedas falam de um problema que, na verdade, existe em todo ser humano que os Vedas se tornam relevantes. Os Vedas falam sobre esse problema fundamental, os Vedas oferecem uma solução para o problema fundamental e os Vedas oferecem também todo um conhecimento, um ensinamento a respeito do nosso instrumento, que é o nosso instrumento interno, que é a mente. A mente humana, é claro que a gente pode sempre olhar e dizer que não, mas a mente humana, a mente do indivíduo no Oriente é diferente da mente do Ocidente. A mente, há muitos anos atrás, é diferente da mente atual. Claro que vão ter diferenças, maneiras de pensar diferentes, porque as culturas são diferentes, a sociedade é diferente, a lógica vai ser diferente, tudo isso pode ser diferente. Mas a mente humana, com toda a sua complexidade, ela é a mente humana, ela continua sendo a mente humana. Os mesmos problemas que existiam no passado, não os problemas situacionais, que são dependentes de tempo e espaço, esses mudam. É claro que hoje em dia a gente vai tá lá mexendo aqui no celular e aí de repente dá um problema e aí começa a atrasar a aula porque o negócio não entra e o Instagram, como é que faz isso aqui no Instagram? Isso é um problema moderno. Isso é um problema moderno. Como é que eu faço para colocar uma live aqui que eu não sei direito? Isso aí não vai estar nos Vedas. É evidente que isso não vai estar nos Vedas. Isso é um problema do nosso tempo, da nossa sociedade. 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, os Vedas falavam sobre montar um ritual, montar um altar védico com tijolos de barro. E aí tinha toda a problemática, como é que você faz para você poder manter o fogo, aumentar, diminuir, que a gente não precisa fazer isso hoje em dia, a gente não faz. Esses problemas relativos são pontuais e dependem de tempo e espaço. Esse não é o assunto dos Vedas. O assunto dos Vedas é o que está por detrás. É um problema que acompanha o ser humano ao longo de toda a história, porque é um problema nosso, é um problema do ser humano. O ser humano se julga insuficiente e ele não reflete sobre isso. Não é que eu acordo de manhã e aí eu penso, nossa, hoje realmente eu acordei, mas que pena que eu sou insuficiente. Não, a gente não precisa pensar, a gente não precisa nem trazer no consciente essa ideia ou verbalizar de alguma forma, eu sou insuficiente. Não precisa. Não é uma questão da gente trazer na nossa mente a ideia de que a gente é insuficiente. É uma visão que a gente tem sobre nós mesmos. Nós nos vemos como seres limitados e incompletos. E por que eu sou limitado e incompleto? Diante desse universo que é tão vasto e tão gigante, parece que o universo inteirinho me engole, porque é muito grande. E eu não aguento, eu não preciso nem pensar no universo inteiro. Pequenas coisas parecem que são muito maiores do que eu. Às vezes eu estou muito bem, e daqui a pouco me vem uma onda de tristeza, sabe-se lá de onde? Às vezes a gente sabe porque a gente está triste ou incomodado, às vezes a gente não sabe. A gente simplesmente é tomado por uma onda de tristeza e angústia. E aí o que acontece? A gente não suporta, a gente não aguenta essa onda. A gente não consegue nem ficar um tempinho e tudo bem, não, eu vou me permitir ficar um pouco quieto no meu canto e sentir o que eu tenho que sentir, essa insatisfação, essa tristeza, essa angústia e vou ver o que sai daí. Se a gente se permitisse ficar um tempo sentindo o que tem que sentir e observar o que acontece, a gente ia ver que na verdade a angústia e a tristeza que eventualmente vem, que estão associadas a alguma questão do passado, possivelmente, alguma questão que ficou pendurada no meio do caminho e que, portanto, me incomodou e eu não resolvi, eu não consegui superar. Tá bom, mas se eu esperar um pouco, de repente, pode vir, eu posso ficar claro na minha mente que tipo de angústia é essa, ou não. Mas quando ela surge e eu me permito sentir, eu consigo perceber que, na verdade, essa tristeza ou essa angústia que eu deixei vir, na verdade, ela é muito menor do que eu imaginava. Ela é muito menor do que eu, na verdade. Ela é tão simples, é só uma sensação, é só um sentimento, que tudo bem, faz sentido eu sentir. E aí eu posso me permitir sentir aquilo, sentir aquela angústia e deixar ela embora. E aí ela tem o tempo dela. No momento certo ela vem, ela se manifesta, você vive aquilo e ela vai embora. E você passa por ela. Mas a gente não consegue nem se permitir.
Porque quando começa a vir aquele incômodo e aquela angústia, a gente se vê sufocado, a gente se vê pequeno e limitado e a gente foge. A gente não quer lidar com a tristeza, a gente não quer lidar com o sofrimento. A gente quer jogar ele para baixo do tapete para ficar bem. E a gente faz qualquer coisa para a gente poder ficar bem. A gente faz qualquer coisa. A gente toma remédio. A gente liga uma televisão, ou então vai pra rua, vai passear na rua, vai se distrair, vai fazer qualquer coisa que distrai a nossa mente das nossas angústias. A gente não quer ficar angustiado, mas a angústia está lá. A angústia está lá. E as conclusões que vêm dessas angústias estão lá também. Que conclusões são essas? Eu sou insuficiente, eu sou pequeno, carente e limitado. E isso gera um sofrimento. Não é isso que eu quero, eu não desejo ser limitado. Mas essa sensação de limitação, que é tão angustiante, como é que será que eu me vejo livre dessa sensação? De uma maneira impulsiva, o que a gente faz? A gente busca por situações e objetos e conquistas diversas que nos parecem vão resolver o problema. O que parece que vai me resolver o problema? Ora essa, no universo tem tantas coisas que eu gosto e tem tantas coisas que eu não gosto. Então, se eu conseguir fazer com que o universo me traga as coisas que eu gosto e se eu conseguir afastar as coisas que eu não gosto, eu vou estar bem. Essa é a sensação que a gente tem. De repente, se eu conseguir conquistar aquilo que eu desejo para mim e se eu conseguir eliminar aquilo que eu não desejo para mim, ora essa, eu vou estar bem. É isso que eu quero. E a gente nem pensa sobre isso, mas a gente se vê constantemente atrás de projetos e desejos diversos, um atrás do outro. Que a gente se empolga. De repente a gente é tomado por uma empolgação e aí não tem um grande projeto e uma grande viagem para fazer. Ou então eu vou comprar aquela roupa, ou então aquele apartamento, eu vou, enfim, sair com alguma pessoa, eu vou escutar uma música específica. Qualquer projeto que seja, vou conseguir um grande cargo, vou me empenhar muito no cargo, que aí sim eu vou ser feliz. Aí vai ficar tudo bem. O que eu quero, na verdade, é que fique tudo bem. Mas sem ter essa clareza, eu acho que vai ficar tudo bem no próximo desejo, no desejo da próxima esquina. E aí eu vou atrás do desejo. E aí, eventualmente, eu conquisto aquela satisfação, aquele desejo. E aí eu fico muito satisfeito durante um tempo. Porque, afinal de contas, essa satisfação, ela dá e passa. Ela é uma satisfação temporária. Então, ou eu consigo satisfazer aquele desejo, conquistar aquele projeto que parecia tão incrível. E aí então eu fico satisfeito durante um tempo e passa. Ou então eu conquisto aquilo que eu queria, mas não era exatamente do jeito que eu imaginava e me frustro. Ou ainda eu não conquisto, simplesmente não consigo o que eu queria. E aí, não conseguindo o que eu queria, frustração também. São essas três hipóteses. Ou eu consigo exatamente o que eu queria e fico satisfeito, mas é durante um tempo. Ou eu conquisto o que eu queria, mas não é do jeito que eu imaginava e me frustro. Ou então eu não conquisto e aí, portanto, é frustração na certa. De todas as maneiras, o que acontece logo depois? Se eu me frustro porque eu não conquistei, daqui a pouco ou eu tento de novo, ou então eu abandono aquela situação, aquele objeto de desejo e busco um outro. E aí me vejo de novo correndo atrás de alguma coisa. E na expectativa de conseguir ou não conseguir, vamos ver. Se eu consigo conquistar, mas não é do jeito que eu gostaria, de novo eu vou estar frustrado. E aí eu vou ter duas opções também. Ou eu vou abandonar aquilo porque não era do jeito que eu queria. E aí daqui a pouco eu me vejo de novo, buscando uma outra coisa no lugar. Ou então eu mantenho aquilo que eu conquistei, mas eu tento modificar para ficar do meu agrado. E aí de novo é um desejo, talvez eu consiga, talvez eu não consiga, expectativa. Ou então se eu consigo, conquistei exatamente o que eu queria. E aí eu estou muito bem satisfeito, usufruindo daquela minha conquista. E aí de repente, com o tempo, perde o efeito, acaba, tem prazo de validade. Acabou-se, venceu. Não tem mais aquela satisfação tão incrível do início. E agora o que acontece? Aí agora perdeu a graça. Agora eu preciso de uma outra coisa, um outro desejo surge para eu resgatar aquela minha satisfação que eu perdi. Por quê? Eu perdi porque acabou o efeito do desejo, do objeto. Eu quero agora uma nova coisa. E aí lá vou eu de novo para outro desejo. Então, independente do resultado, daquilo que eu estou buscando, se eu vou conquistar, se eu não vou conquistar, ou se eu vou conquistar e não era do jeito que eu imaginava, não importa. O fato é que daqui a pouco
eu vou estar de novo correndo atrás de uma nova coisa. Isso é inevitável. Um desejo, ele sempre vai dar lugar a outro desejo, seja na satisfação dele ou na insatisfação, outro desejo surge. A gente se ilude achando que quando eu conquistar aquele desejo especial, aquele objeto especial, aquela situação tão importante, aí vai estar tudo bem, e aí eu vou poder relaxar, e aí acabou-se, eu vou estar em paz. Felizes para sempre, né? Que felizes para sempre? Não existe felizes para sempre. Não existe felizes para sempre. Quando eu conquisto aquilo, eu vivo um felizes para sempre que dura muito pouco. E aí lá vou eu de novo, e de novo, e de novo. Será que um dia isso acaba? Quando é que acaba? Quando é que realmente eu posso dizer, agora eu conquistei tudo, agora eu estou satisfeito, eu posso relaxar? Se a gente for parar para analisar, não acaba nunca. Porque se todo desejo vai gerar um novo desejo, ora essa, então a satisfação de um desejo não quer dizer nada, não é garantia de nada. Pelo contrário, é falado que quando você tenta, é dito, quando você tenta satisfazer, apagar o fogo do desejo, satisfazendo o desejo, a gente acha isso, quando você satisfizer aquele desejo, ele vai apagar, eu vou me livrar daquele desejo, porque eu vou estar satisfazendo. Mas o que acontece? É dito que quando você tenta apagar o desejo, satisfazendo o desejo, é como se você tentasse apagar o fogo jogando gasolina. Não vai apagar o fogo vai aumentar. E por que o fogo vai aumentar? Porque um único desejo que eu satisfaça, ótimo, eu consegui satisfazer, eu consegui então uma casa, comprei um apartamento. Que coisa ótima, eu comprei um apartamento. Muito bem, é um desejo satisfeito, um desejo. É um grande desejo, mas é satisfeito, um. E aí o que acontece? Eu usufruo daquele apartamento durante um tempo, mas aí sempre tem um problema. Eu não sabia, mas o vizinho faz muito barulho. E agora o que eu faço? Agora é um problema. Aí você tem que ir lá tentar resolver com o vizinho. E mais do que isso, além do vizinho, tinha também o encanamento que eu não sabia que estava tão ruim. E aí problema, começa a vazar. Aí tem que resolver o encanamento. E aí também essa parede branca podia ser uma outra cor. Podia colocar uma parede azul aqui, um verde. Um verde de repente ficaria bom. Outro desejo. Desejo de mudar aquilo que, afinal de contas, não era como você esperava. E novos desejos de melhoria. Porque sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. A minha própria mente, ela muda. O universo inteirinho muda. Então, um único desejo que eu satisfiz, ele vai se desfazer, não vai se desfazer e acabou, ele vai se desfazer em mais 15. É isso que ele vai fazer. Ele se converte em inúmeros outros. E na medida em que ele vai sendo, então, consumido, né, ele vai esgotando devido à satisfação dele, ele vai então produzindo novos desejos e novos desejos. Então, realmente, é como se fosse o fogo, quando você joga gasolina nele. Você não apaga, ele aumenta. Ele sempre vai te enrolando cada vez mais. Se a gente fosse fazer uma lista de desejos, vamos colocar a lista de desejos, dos menores aos maiores, a gente tem pequenos desejos também que a gente, não, tudo bem, nada demais, mas é um desejo, tá lá, a gente quer satisfazer. Pequenas coisas que fazem toda a diferença, porque eu vou ficar tão feliz. Tá lá, tá embutido. Pequenos desejos, grandes desejos. Se a gente fosse fazendo uma lista e a gente fosse marcando cada um dos desejos que eu satisfiz, à medida que eu vou satisfazendo, eu vou dando tique, vou marcando. Mas aí também, ao mesmo tempo, à medida em que eu vou tendo novos desejos, eu vou complementando no final da lista, claro. Se você chegasse no final da vida, tivesse a vida inteira fazendo essa lista, marcando o que já foi, colocando coisas novas, no final, você ia ter muito mais desejos que você não satisfez do que desejos que você satisfez. Muito mais. Por quê? Porque a mente humana, ela tem uma capacidade de imaginação inacreditável. A gente é capaz de desejar coisas inimagináveis. Isso é uma grandeza do ser humano. A gente é capaz de imaginar coisas que realmente são deslumbrantes. É incrível. Só que também, por outro lado, a capacidade de desejar muito, ela está sempre fadada à frustração. Sempre está nos jogando numa frustração. Porque a nossa capacidade de desejar não é tão grande quanto a nossa capacidade de satisfazer os desejos. Então, a balança vai sempre pendendo para o lado da insatisfação. Ela vai sempre pendendo para o lado da carência. Me falta algo. E eu quero preencher esse algo. O que me falta agora? Eu já consegui tantas coisas na vida, mas eu estou sempre atrás de alguma coisa que me falta. Então, o que é aquilo? Será que existe alguma coisa que, uma vez conquistada, alivia esse fogo tão intenso do desejo, esse fogo que me coloca o tempo todo, que me atormenta, é um fogo que atormenta. Porque ele não para
Ele não para o tempo todo, tá lá e queimando, queimando, queimando. E eu angustiado. E aí, cada desejo, uma nova ação. Cada ação, um resultado, satisfatório ou insatisfatório. E aí, novos desejos, novas ações. E lá tô eu, o tempo todo, tentando o quê? O que eu tô querendo por detrás de cada um desses desejos? Por detrás de cada uma dessas ações? O que eu tô querendo, na verdade, é estar em paz. Eu quero estar satisfeito. É isso que eu quero. A existência de um desejo com uma pressão como essa evidencia que me falta algo. Ninguém deseja algo que não lhe falta. A gente sempre deseja algo que nos falta naquele momento. Será que existe um momento em que eu realmente vou estar com o meu coração preenchido e satisfeito? Porque a impressão que dá, e a gente pensa isso também, ora essa, mas então se eu eliminar o desejo, também não vai ter vida, porque eu não vou fazer nada. Então isso também não é uma coisa boa, é verdade. O desejo é muito importante. O desejo, na verdade, ele não é o problema, mas a gente acha que é. Porque o desejo atormenta tanto a nossa mente, que às vezes o objeto de desejo, que é tão querido por mim, ele é tão querido, mas às vezes é tão forte aquele desejo, que a mera ausência daquele objeto do meu lado me faz sofrer tanto. Isso é a pressão do desejo. Se eu gosto, eu não tenho nada aqui que eu devia trazer. Podia ter alguma coisa melhor do que uma caneta, né? Eu sempre tenho um exemplo ruim da caneta. Não tem. Mas vamos dizer que a gente tenha... Não, vamos dizer a concha. Pronto, vamos trazer a concha. É o objeto mais bonitinho que eu tenho aqui agora. Então, digamos, a gente tem a concha. E aí aquela concha é tão bonita. E aí a concha, eu fui até a Índia. E aí comprei aquela concha num lugar tão auspicioso, tão especial, é tão querida por mim. E aí ela me lembra onde eu fui, os templos. E aí então é um sinal de boa sorte. E aí então, que maravilhoso. Estar com aquela concha me deixa tão satisfeito. Eu acho que eu tenho sorte quando estou com a concha. E aí o que você faz? Você acaba colocando na sua mente a ideia de que a concha vai trazer para você uma satisfação. Porque se eu estiver com a minha concha tão querida, eu me sinto tão bem. E aquilo me dá sorte. Então, eu me sinto seguro do lado da minha concha. A concha é um exemplo ruim, mas digamos que fosse. A gente faz isso com qualquer objeto. Qualquer pessoa também. Pessoas, objetos, situações. É o que a gente faz. Então, a gente projeta, na verdade, um poder, na verdade, dessa concha, desse objeto, que o objeto não tem. O que esse objeto pode me trazer? Ele pode me trazer muitas coisas. Eu posso tocar a concha, toca aqui, sai um barulhão. Ele é um símbolo também muito importante, então me remete a coisas positivas, é claro. Mas é uma concha só. Aquela concha, essa concha ela pode me trazer benefícios, mas devido a uma confusão, eu olho para o objeto e aí o objeto brilha muito mais do que o brilho que ele tem de fato. Ele acaba brilhando nos meus olhos como se fosse algo muito mais especial do que ele é. Como se aquele objeto pudesse me trazer uma satisfação. Realmente, quando eu estou perto daquele objeto, daquela concha, daquela pessoa, o que acontece? Não, eu fico então satisfeito, eu me sinto completo, eu me sinto seguro e não sou mais carente. Tudo bem, mas aí quando aquele objeto está longe, aí pronto. Se eu sou seguro e suficiente na presença do objeto, ou na pessoa, ou naquela situação, isso quer dizer que eu acabei de vincular a minha condição de satisfação e segurança a uma situação ou a um objeto que são limitados e que, portanto, tem que estar presente para eu poder estar satisfeito e me sentir seguro. Se aquela situação ou objeto ou pessoa, que seja, se afasta, pronto, agora eu volto a ser aquela pessoa carente e limitada. E aí o que acontece? Eu fico queimando com desejo, queimando de angústia, porque eu preciso trazer de volta, eu preciso daquela situação, eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquilo que na minha mente tá concretamente visto como uma identificação em relação à minha satisfação. Na ausência do objeto, eu sofro. E aí, na medida em que quanto mais eu vejo uma situação, ou uma pessoa, um objeto, como sendo fonte dessa minha segurança e dessa minha suficiência, maior é o meu apego. E aí, portanto, maior é o meu desejo de conquistar aquilo, ou, uma vez conquistada, maior é o meu desejo de manter. Eu não consigo aguentar a separação. E às vezes a separação é inevitável. Às vezes o objeto está longe. Às vezes a situação, eu não consigo reproduzir mais. E aí? E aí eu sofro pela carência. E aí, aquele objeto, ou aquela situação, ou aquela pessoa, que é
tão querida por mim, se torna um problema. Porque na medida em que ele não está presente e manifesto na minha vida, eu estou sofrendo. E aí é tão forte o meu apego, é tão forte esse meu desejo, que a gente começa a olhar num certo momento de tanto sofrimento, a gente começa a olhar e dizer, seria melhor que aquele objeto não existisse. Seria melhor que eu não desejasse aquele objeto. Porque o meu problema na verdade, meu problema não é a ausência do objeto. O meu problema é que eu quero o objeto. Se eu não quisesse o objeto, eu estava bem. Então, todo o problema é o desejo. A gente acaba julgando o desejo como sendo o problema. Mas o desejo não é um problema. O desejo é natural, ele faz parte da vida. Você não tem como eliminar o desejo. A gente acha isso muitas vezes. Não, então, numa vida espiritual, para eu poder estar em paz, eu tenho que eliminar o desejo. Pronto. Se você elimina o desejo, você não consegue levantar para beber água. Não consegue. Você não consegue levantar da cama. Você não faz nada. A ação, ela é sempre precedida do desejo. E o desejo é inevitável. Você não tem escolha. O desejo surge sem que ele peça permissão. Tá lá, o desejo batendo na sua mente. E aí o que você faz? Você não tem como desligar a mente. Você não tem como desligar o desejo. A gente bem que tenta. O ser humano tenta desligar a mente de várias maneiras. Nocauteia a mente. Faz ela dormir, embebeda a mente, entorpece totalmente. Porque aí pelo menos não é que os desejos não vão estar lá. Mas pelo menos eu não consigo acessar. E não acessando, parece que eu estou em paz. Isso não resolve nada. É evidente que isso não resolve nada. Isso não é prático. O que a gente quer, na verdade, não é desligar a mente, mas é poder estar com a mente ligada em paz. Será que isso é possível? Parece que os desejos me atormentam de tal forma que isso não é possível. Então, o que eu posso fazer para poder encontrar essa paz? Apesar dos desejos, que são inevitáveis. Será que existe uma maneira de eu poder estar livre do desejo e ao mesmo tempo que eu não posso eliminar o desejo? Será que isso é possível? Como é que eu posso alcançar essa paz, essa satisfação em mim mesmo, independente das situações? Porque o que eu quero, na verdade, é isso. Eu não quero ficar dependendo de uma situação específica para poder estar em paz. Se existir um meio para me trazer essa paz, independente das situações do mundo, independente do mundo estar como eu gosto ou não gosto, independente da presença ou ausência daquilo que eu gosto ou não gosto, na hora essa, isso é o que eu quero. Será que existe algo assim? Se existir, é o que eu desejo. Os Vedas, então, ensinam que esse é o problema do ser humano, o fundamental do ser humano. A visão de si mesmo como insuficiente e carente e, portanto, dependente de tantas situações, de tantos desejos diferentes que nunca são capazes de satisfazer esse coração vazio. Eu vou tentando colocar as situações, objetos e conquistas, tentando preencher esse coração que parece vazio e nunca é suficiente. E por que nunca é suficiente? Os Vedas vão trazer a solução. Os Vedas vão ensinar que, na verdade, o coração que parece vazio, ele nunca é preenchido com as coisas que eu obtenho, simplesmente porque o coração nunca esteve vazio. A visão de mim mesmo como carente e limitado, os Vedas vão ensinar, é falsa. Essa visão é falsa. O problema do ser humano não é que falta alguma coisa e, portanto, eu tenho que correr atrás para obter. O problema do ser humano é que não falta nada. Ele já é completo. Mas, apesar disso, ele se vê como limitado, ele se vê como carente. E aí, como é que ele pode resolver? Como é que ele pode encher alguma coisa que já está cheia? Se você pega, não tenho aqui também, mas vamos pegar a garrafa. Se a gente pega a garrafa de água ela não está cheia, ela está mais ou menos cheia. Mas digamos que a gente colocasse, vamos dizer, ela está nesse nível, o que a gente diria? Não, então, se ela está nesse nível, tudo bem, tem uma quantidade boa de água, mas eu posso encher mais. Existe um espaço vazio, eu posso encher mais. Coloca mais água que ela vai preenchendo. Até um certo nível, ela vai enchendo. Se ela tivesse totalmente vazia, eu podia encher do início ao topo. Mas se a garrafa estiver totalmente cheia até a borda, como é que você pode encher ela mais? Você não pode. Se ela estiver totalmente preenchida, não faz sentido você tentar colocar mais água. Não cabe, não precisa. Ela está cheia, não tem espaço vazio, ela está completa de água. Se eu entendo que a garrafa já está cheia, ora essa, eu não vou colocar mais água. Eu sei que não precisa e eu sei que não vai adiantar. Eu não coloco mais água. Mas se eu olho de longe aquela garrafa que está cheia e
parece pra mim que ela tá vazia, afinal de contas ela é meio fosca. E aí, elas estão totalmente cheias, eu não consigo nem ver a diferença. Eu consigo ver a diferença do vazio aqui pra água, porque, afinal de contas, tem uma refração diferente, eu vejo uma cor diferente, eu percebo, né? Consigo ver até a superfície da água balançando. Mas se ela estivesse cheia até a boca, e eu visse de longe, com a garrafa parada, eu poderia entender que a garrafa está vazia, parece vazia. E aí o que acontece se eu vejo a garrafa, que está totalmente cheia, se eu visse ela vazia de longe? Tem que encher. Está vazia, tem que encher. E aí o que acontece? Qual é a solução? Você vai tentar encher e ela não vai encher, ela não vai mudar. Você vai colocar água e ela vai continuar como estava, porque ela já tem água no máximo. Você pode jogar água à vontade, ela não vai encher mais. E aí o que vai aparecer? Se você não consegue perceber que ela já está cheia, você vai colocando água, colocando água, colocando água. E aí o que você vai dizer? Ela não enche nunca. Ela não enche nunca. Então, como é que eu posso solucionar o meu problema da minha garrafa vazia se eu encho de água e ela não enche? Nesse caso, o seu problema não é que a garrafa está vazia e ela não enche. Porque se ela estivesse vazia, ela ia encher. O seu problema é que ela já está cheia. Mas você está vendo errado, você está vendo como se ela estivesse vazia. E aí não adianta você tentar encher mais, você vai encher à vontade, ela vai sempre parecer vazia. Qual é a solução? A solução não é encher mais, a solução está, o problema está na sua visão, a visão é errada. A visão de uma garrafa cheia como vazia, ela é errada. Então qual é a solução? Não é encher mais, a solução é perceber que a garrafa já está cheia. E aí você não precisa mais encher. Seu objetivo não é ter a garrafa cheia. Então por que você precisa fazer alguma coisa quando você percebe que a garrafa já está cheia? Não precisa. Então, o que Vedanta vai ensinar, o que os Vedas vão ensinar, é que esse coração humano, ele já é preenchido, ele já é livre de limitação. Eu, sendo esse indivíduo, com todas as minhas limitações, com todas as minhas qualidades e defeitos que eu tenho no universo, com essa minha mente, ainda assim eu sou livre de limitação. Como isso é possível? Como isso é possível se eu olho para o meu corpo, se eu olho para a minha mente e eu reconheço que, afinal, são limitados? Os Vedas vão ensinar que o meu problema está em olhar para o corpo e para a minha mente e achar que eu sou o corpo e a mente, que são limitados. Portanto, se eu sou o corpo e a mente limitados, eu sou limitado. E se eu sou limitado, eu sou incompleto e, portanto, eu sou insatisfeito, me falta coisas. Só que essa visão é uma visão de ignorância, é uma visão equivocada. Os Vedas vão ensinar então, vão oferecer pra gente um meio de conhecimento a respeito da natureza do eu. E vai trazer a visão de que, na verdade, eu já sou completo. E se eu já sou completo, ora essa, o que me falta? Na verdade, não me falta nada. É evidente que eu posso dizer, não, mas um pouco mais de dinheiro seria bom. Tudo bem. O dinheiro, um pouco mais de dinheiro seria bom no dia a dia, é prático ter um pouco mais de dinheiro, vai atrás de dinheiro, isso não é problema. E esse desejo vai existir, ótimo, não é problema. Mas se eu olho para o dinheiro e digo, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu seria alguém melhor, eu seria suficiente, isso é uma ilusão. O dinheiro não é capaz de me produzir isso. Então, o problema não está no desejo, nem no objeto de desejo. O problema está na visão sobre mim mesmo. Se eu sou aquele que sou completo, livre de limitação, mas que no dia a dia seria melhor ter dinheiro, um pouco mais de dinheiro, tá bom, você vai atrás do dinheiro e se conseguir, ótimo. Se não conseguir, a gente se lida. Isso não é um problema. O meu problema é se eu atribuo ao dinheiro, ou etc., o dinheiro e etc., se eu atribuo aos objetos a capacidade de preencher esse coração. E aí sim eu vou ser alguém suficiente. E isso é uma ilusão. É porque o objeto não é capaz de me trazer essa suficiência que eu não paro de correr atrás dos objetos. E aí eu fico a vida inteira nessa roda. Isso é o samsara. Eu fico nessa ilusão, indo de ação em objeto, em ação e resultado. Desejo após desejo. E aí não acaba nunca. Passa a vida inteira. E aí no final da vida eu digo, tá bom, mas e agora? Eu conquistei tantas coisas. Muito boas algumas, eu fico muito satisfeito com algumas. Outras, por outro lado, incompletas. Mas qual é o significado? O que está por detrás? Será que eu consegui aquilo que realmente eu queria? Então, a gente tem que se perguntar. E a gente não se pergunta. O que realmente eu quero? Por detrás de cada desejo, de cada pequeno desejo que eu tenha. Atrás de cada situação de angústia, de conflito, de satisfação. O que eu estou buscando? Se a gente for parar para analisar, o que a gente quer é essa satisfação completa. E essa satisfação completa
não vai vir através da satisfação dos desejos, vai vir através de uma visão de mim mesmo como livre de limitação. Os Vedas, então, através disso que a gente chama Vedanta, um meio de conhecimento a respeito do eu. Eles oferecem essa visão, então os Vedas oferecem essa visão, que uma vez adquirida, ora essa, se eu consigo estar satisfeito em mim mesmo, por mim mesmo, isso quer dizer então que os objetos que eu gosto podem estar presentes ou não. Os objetos que eu não gosto podem estar presentes ou não. Não quer dizer que eu vá gostar, ou, não, agora eu vou gostar de tudo. Não, eu posso continuar gostando e desgostando do que eu gostava e do que eu desgostava. Mas antes, era fundamental estar perto das coisas que eu gostava e longe do que eu não gostava, porque eu não aguentava estar de outra forma. Mas agora, com o coração preenchido, ora essa, eu posso estar presente, pode estar na minha presença aquilo que eu gosto ou não, e pode estar na minha presença aquilo que eu não gosto ou não. E tudo bem, eu vou lidar no dia a dia da maneira que é razoável, com os meus desejos, com as minhas conquistas, com aquilo que me cabe. Tudo muito bem, com o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas eu posso fazer essa vida toda livre. Livre de ter que. Livre de estar pendurado. Livre da angústia. Livre do sofrimento básico humano. Então os Vedas oferecem esse meio, que é o autoconhecimento, que na verdade é o meio para satisfazer essa busca fundamental humana, que é essa paz plena, essa realmente satisfação completa, que no final de contas é o que a gente quer, é o que a gente busca por detrás de todo o desejo. Tá? É o objetivo último da vida, de acordo com os Vedas. Para isso, então, é oferecido um ensinamento de Vedanta e, ao mesmo tempo, é oferecido um estilo de vida de coerência, para que esse ensinamento possa ser escutado, questionado e entendido. Esse estilo de vida a gente chama de yoga. Um estilo de vida de coerência, em que a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos desejos, com os nossos padrões de reação, com as nossas emoções. A gente vai ter que, de alguma forma, aprender a lidar com o universo que nos traz tantas situações de angústia e satisfação e insatisfação. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com as pessoas, com os meus desejos, as minhas frustrações? Eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo e estando eu mesmo nesse universo, aprender a lidar com as situações que me chegam. Aí sim eu tenho condições de, tendo uma certa paz, tendo uma capacidade de lidar melhor com o mundo, eu consigo então aprofundar essa minha visão, tendo acesso ao ensinamento de Vedanta e entender quem por detrás da mente sou eu. Então o autoconhecimento se torna uma possibilidade. Esse é o objetivo dos Vedas e é por isso que os Vedas se tornam relevantes, porque realmente eles falam 5.000 anos atrás na Índia. E aí você escuta hoje, no Ocidente, 5.000 anos depois, e a gente escuta e ele faz exatamente o mesmo efeito. Ele bate na gente da mesma forma. A gente escuta aquilo e a gente ouve e diz, faz sentido. De alguma forma bate no nosso coração que faz sentido. Tudo aquilo que é ensinado faz sentido. A gente consegue administrar melhor a nossa mente através de yoga. A gente consegue escutar o ensinamento e contemplar a nossa própria verdade. A gente consegue realmente alcançar essa paz que parece tão inatingível e que, no final das contas, está aí na ponta do seu nariz. É falado que é o maior dos segredos. É o maior dos segredos não porque os sábios dos Himalaias, eles escondiam e aí então eles só passavam de maneira cifrada para aqueles que eram merecedores. Não é isso. Não é que eles escondiam cifrado. Eles podiam falar à vontade para qualquer um, mas se a pessoa não quisesse escutar, não estivesse preparada para escutar, ela não ia entender, não ia nem prestar atenção. E aí, então, esse é o maior dos segredos. O maior dos segredos é aquele que, não importa o quanto eu diga, você não vai perceber. E por que você não vai perceber? Você não vai perceber porque você nunca imaginaria que, na verdade, aquilo que eu busco, a minha vida, ou as várias vidas, de acordo com os Vedas, são várias vidas buscando tantas coisas ao longo do universo inteiro, tantas ações, tantos desejos, tantas conquistas e frustrações, e no final das contas, onde é que está o que eu queria? Onde está o que eu queria? Sou eu mesmo. Na verdade, eu não precisava viver em vários lugares. Na verdade, o que eu queria já sou eu. Existe uma imagem muito bonita na tradição, muito forte também, que é a imagem do cachorro. Eu gosto muito dessa imagem, algumas pessoas ficam um pouco chocadas, mas é verdade. A imagem do cachorro que, imagina, o cachorro ele gosta de roer osso. E aí o que ele faz? Ele pega o osso e começa a roer, vai roendo o osso. Aí o que acontece no processo de roer o osso, eventualmente? Na medida em que ele vai roendo aquele osso duro, ele vai, sem querer, machucando a própria gengiva.
E aí, na medida em que ele machuca a própria gengiva, a gengiva sangra. E aí, quando a gengiva sangra, ele começa a sentir o gosto do sangue. Afinal de contas, o cachorro é um animal carnívoro. E aí, quando ele sente o gosto do sangue, ele falsamente atribui, erroneamente, ele atribui aquele gosto saboroso que ele está sentindo ao osso. E continua roendo o osso. E rói cada vez mais, achando que ele está tirando o sangue do osso. Só que não é o sangue do osso. O sangue que ele está tirando e está provando é dele mesmo. Não tem nada a ver com o osso. Então, da mesma forma, é o ser humano. A gente busca os objetos e as situações achando que aquela experiência que eu tenho, aquela felicidade que eu experiencio na presença daquele objeto, naquela conquista, foi produzida pelo objeto. Então, quando eu consigo o objeto tão querido, eu sou tão feliz. Então, é um objeto mágico. A gente trata os objetos e as situações como se fosse algo realmente mágico. A gente não pensa sobre isso, mas é como se fosse mágico. Na presença do objeto, olha só como eu sou feliz. Me traz uma felicidade instantânea. É maravilhoso. Por quê? Porque, afinal de contas, na presença do objeto eu sou feliz. Mas, na verdade, o que os Vedas vão ensinar é que no momento da satisfação do meu desejo, quando eu estou satisfeito e eu experiencio aquela felicidade, aquele ser feliz, aquele ser completo que está presente naquele momento, é você mesmo. Na verdade, aquela experiência de felicidade, aquela felicidade, ela não foi produzida pelo objeto. Aquela felicidade é a sua própria natureza, que naquele momento está evidente. Mas porque eu não sei disso, porque eu não tenho clareza, eu atribuo ao objeto. E aí daqui a pouco o objeto sai de cena, essa felicidade como que vai embora junto. Ela continua aí, mas eu não estou vendo. Como o sol é dito. Imagina a gente estar pegando ali o sol na praia. E aí daqui a pouco o que acontece? Está ali muito bem, feliz, daqui a pouco, sombra. Aí, caramba, tá na sombra, o que aconteceu? Aí você abre o olho e vê. O sol foi embora. Mas como assim o sol foi embora? Pois é, entrou uma nuvem na frente, a nuvem tapou o sol. Agora acabou-se praia, a nuvem tapou o sol, a nuvem é enorme, não acabou praia. Você acha mesmo que a nuvem é capaz de tampar o sol? A nuvem não é capaz de tampar o sol. Imagina só o tamanho da nuvem. Agora imagina o tamanho da nuvem no planeta Terra. E imagina o planeta Terra, imagina o tamanho do Sol. O Sol é muito grande. O Sol está lá longe, enorme, muito grande. Você acha que aquela nuvenzinha é capaz de cobrir o Sol? Não é capaz de cobrir o Sol. Mas o que a gente diz é isso. A nuvem cobriu o Sol. Não, na verdade não. A nuvem cobriu o seu olho. Isso sim, a nuvem cobriu o seu olho. E aí você não vê o Sol. Pode ser. Mas o Sol continua lá, inteirinho, brilhando. Você que não está vendo. Então, isso é que é, na verdade, a natureza da felicidade. Quando um desejo é satisfeito, a minha mente como que relaxa. E aí o que acontece? A minha natureza livre de limitação plena fica evidente na minha mente. Fica ali evidente. Pum, brilha por si mesmo. E aí o que acontece depois que passa o efeito? A mente volta a ter o desejo e se ocupa do próprio desejo de obter algo novo. E aí parece que aquela felicidade foi embora. Parece, quer dizer, na verdade, é a sua natureza livre de limitação que parece que foi embora. Por quê? Porque veio o desejo, entrou na frente, acabou. Não entrou na frente. Você continua sendo o ser livre de limitação. Só que na sua mente existe uma confusão. E aí então você não percebe. Porque agora a sua mente está tomada de insatisfação, tomada de angústia de obter aquele desejo que é tão importante. Porque senão eu não alcanço a felicidade. A felicidade já está aí, já é você mesmo. E você não vê. Então dessa mesma forma é falado, da mesma forma como o sol então é coberto pela nuvem, mas continua lá, você que não está vendo. Da mesma maneira, essa é a felicidade. No momento de felicidade está evidente, no momento em que acaba a felicidade, você está lá ainda. Essa felicidade está lá, você está lá, essa é a sua própria natureza, mas você não consegue perceber. Então, através desse meio de conhecimento, a gente é capaz de contemplar a nossa natureza livre de limitação, completa. E aí sim, no momento de alegria, eu sou capaz de experienciar a felicidade e poder contemplar essa felicidade, sou eu. E no momento de tristeza, eu não esqueço, eu não perco de ver aquele ser livre de limitação que está ali por detrás, que pode não estar brilhando na minha mente na forma da felicidade, porque fui tomado de tristeza, tudo bem, mas a tristeza não é um problema, porque eu sei muito bem que eu sou livre de limitação. Então eu posso ter experiências de felicidade ou de tristeza, ter satisfação ou insatisfação na vida, é inevitável, mas eu estou livre da satisfação e da insatisfação
estou livre do desejo, estou livre das alegrias e tristezas. Eu estou livre para poder vivenciar as duas, porque eu sei que eu sou completo e livre de limitação, independente das situações. Isso, de fato, é a liberdade, isso é o que os Vedas oferecem. Os Vedas, então, nos oferecem os textos védicos que trazem esse ensinamento. São as Upanishads, né? Então é falado, as Upanishads são os textos védicos que ensinam sobre o autoconhecimento. Tem muitos outros que vão falar sobre outros assuntos, yoga, sobre ações, disciplinas, que vão nos ajudar a lidar com a nossa mente. Mas todas as disciplinas, todos os assuntos dos Vedas vão jogar a gente para esse assunto principal. Esse é o objetivo, que você possa ter então clareza para buscar esse conhecimento maior. E aí, quando você buscar o conhecimento maior, os Vedas vão oferecer para a gente através das Upanishads. Ok? A gente vai estudar, então, é um curso de Vedanta, portanto, mas a gente não vai estudar nenhuma Upanishad. Né? As Upanishads, elas são textos que a gente estuda também, mas nesse curso a gente vai estudar a essência da Bhagavad Gita. Né? A essência na verdade, o nome do curso é a essência da Bhagavad Gita, mas o nome do curso é a essência de Yoga e Vedanta através da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela é um texto extremamente famoso, é um dos textos mais famosos da tradição, realmente ele é mais popular, e ele está dentro de um grande épico chamado Mahabharata. O Mahabharata, ele é um texto posterior aos Vedas, muito posterior aos Vedas, mas ele reflete o mesmo ensinamento dos Vedas, é a mesma tradição. Então, não é o texto védico, de 5.000 anos, na verdade, o Veda é muito antes de 5.000, está lá, mas existe então esse épico chamado Mahabharata, que conta uma história muito, muito complexa, que a gente vai ver um pouco dela na aula que vem, e embutida nessa história toda estão refletidos os ensinamentos dos Vedas. Tá? O Mahabharata ele é considerado o maior épico da humanidade. É dito que em termos de volume, cabem 15 bíblias dentro do Mahabharata, e se você juntasse os dois grandes épicos gregos, que são grandiosos realmente, a Ilíada e a Odisseia, juntasse os dois juntos, fica redundante, né? Juntar os dois juntos, óbvio. Se você juntasse os dois e comparasse com o Mahabharata, o Mahabharata ainda assim seria 8 vezes maior do que os dois juntos, a Ilíada e a Odisseia juntos. Então realmente ele é muito grande, ele é muito vasto. E ao mesmo tempo o Mahabharata ele é uma história muito interessante, é uma história muito complexa e tem milhões de personagens, tem muito personagem. E a complexidade da história, a complexidade da dimensão humana que é retratada no épico, ela é realmente de uma grandeza inacreditável. A complexidade da mente humana, ela é refletida muito bem na complexidade da mente dos personagens do Mahabharata. E é tão vasto e tão variada a quantidade de personagens e de situações que aparecem, que o próprio Mahabharata, no início, diz que se por um acaso, né, se a gente for pensar em algum tipo de mente que não é retratada, algum tipo de indivíduo que não é retratado no Mahabharata, é porque, na verdade, esse tipo de indivíduo não existe. Porque o Mahabharata, ele é capaz de retratar todo tipo de mente, todo tipo de indivíduo. Se você consegue imaginar algum, é porque, na verdade, ele não existe. Porque o Mahabharata, sem dúvida nenhuma, vai passar. Ele vai conseguir trazer essa diversidade das mentes humanas pela complexidade que ele traz. Então, é uma história muito bonita, é uma história muito, muito tocante também. Na aula que vem, a aula inteira, a gente vai fazer um resumo do Mahabharata. Dá para ficar muito tempo contando o Mahabharata. A professora Glória Arieira, ela, que é minha professora, ela está com um podcast, inclusive, contando a história do Mahabharata em capítulos, né, em pequenos capítulos, de acho que 12 minutos, 15 minutos, e dá para escutar, né, então vale muito a pena, e é muito longo, né, realmente é muito longo, mas vale a pena. E dentro desse Mahabharata, no capítulo 18, a gente tem o que a gente chama da Bhagavad Gita. Tá? Então, basicamente, a gente tem dois personagens, na Gita a gente tem os dois personagens, que são Shri Krishna e Arjuna. Arjuna, ele é o maior guerreiro da época dele, então realmente é o grande herói do Mahabharata. Ele também naturalmente são 5 irmãos grandiosos, mas dentre esses 5 irmãos, Arjuna realmente ele tem um grande destaque, ele é o grande herói da época dele na Índia. E existe todo um conflito que a gente vai ver na aula que vem, mas numa grande guerra histórica, e dentro dessa guerra, Arjuna, ele
ele tem que enfrentar, na verdade, ele tem que enfrentar os próprios parentes, não os irmãos, outros parentes, os primos. E os primos, e o grande avô, e os tios, e tantas pessoas que são queridas. E ele não consegue. Ele realmente entra num grande conflito, afinal de contas. Ele é um grande guerreiro, ele gosta de lutar, mas diante daquela situação tão específica, ele não aguenta. E aí tem um grande conflito, e ele decide que não vai lutar. Ele não quer lutar mais, porque ele não vê razão para lutar, ele só vê sofrimento. Então, se eu só vejo sofrimento, por que eu vou lutar? Afinal de contas, o que é o melhor? Ele não sabe mais o que fazer. E aí ele realmente tem um grande salto de maturidade, a gente vai ver na próxima aula também. Como é que ele sai daquela situação que é tão de Arjuna, é uma situação tão específica da vida dele. Ainda bem, a gente não precisa lutar contra nossos parentes numa guerra. A gente pode até lutar de outras formas, né? Vai saber, mas a gente não precisa. Mas Arjuna precisa lutar. O vídeo aqui no Instagram ele vai acabar. Ele tá acabando a aula já, mas acabando eu vou começar um novo, tá? E aí então vão ser 2. Deixa ele terminar, falta um pouquinho. E aí a gente continua. Então eu vou criar um novo, vocês continuem, tá? Enfim, deixa ele acabar sozinho. Pronto. Pronto, então voltamos aqui no Instagram também. Pronto, então a situação de Arjuna realmente é uma situação que é muito peculiar, porque ele realmente é um guerreiro e ele estava lutando numa situação de guerra que é inusitada. Nenhum de nós, a princípio, espero que não, nenhum de nós entraria numa situação como a de Arjuna, que tem um tempo e espaço, tem um tempo dele, tem um local, e portanto a gente olhando, a gente poderia dizer que é só mais um problema como qualquer outro. Ainda bem que eu não estou na pele de Arjuna, ótimo, então não é problema meu. Então se não é problema meu, eu não me identifico com ele. Só que o ponto é que Arjuna, ele vai além do problema dele. Ele consegue ir além do problema específico dele, da época dele, que está contado no Mahabharata. Ele consegue se aprofundar e ele chega no coração do problema humano, a partir do problema que é dele. Ele chega num problema que é nosso. E aí, quando ele chega nesse problema, que é nosso, aí sim a gente consegue olhar, escutar a história do Mahabharata, escutar a história de Arjuna, e aí ela nos toca. Porque a gente se vê em Arjuna. E a gente fala, realmente, o que Arjuna quer, eu também quero. Ele quer se ver livre, ele quer uma paz, ele quer colocar um ponto final no sofrimento humano. E ele não sabe como fazer, porque ele achava que, através do cumprimento do papel dele, através daquele dharma, ele conseguiria. E agora, simplesmente, ele só se vê como uma pessoa carente e sofrida. Ele só vai sofrer. Independente do resultado, ele vai sofrer. E aí, então, ele pede para Krishna, Krishna, me ensine, por favor. Já que você que é tão especial, você deve saber melhor do que eu. Por favor, então, me ensine o que é o melhor. Como é que eu posso me ver livre de fato? Isso é o que eu quero. E aí, então, a Bhagavad Gita tem início, são 18 capítulos, a Bhagavad Gita, em que Krishna ensina para Arjuna a essência dos Vedas, o ensinamento de Vedanta, e ao mesmo tempo ensina para Arjuna um estilo de vida, de disciplina, de clareza, de maturidade, que é um estilo de vida de yoga, que vai nos ajudar a dar esse suporte para o estudo de Vedanta, para o ensinamento a respeito de mim mesmo. E como ele é completo, devido à grandeza da Bhagavad Gita, ela é chamada de quinto Veda. São 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. A Gita não é dentro do Veda, é muito posterior, como eu falei, a Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata, é um épico que veio muito depois, mas porque ele reflete o ensinamento dos Vedas de uma maneira tão especial e tão incrível, ela é chamada, elogiada como um quinto Veda, de tão importante que ela é, de tão grandiosa que ela é. Realmente a Gita, de todos os textos, tem textos que são fantásticos, todos os textos são maravilhosos. A gente poderia falar muito bem de todos os textos, porque cada um deles é especial da sua maneira. E quando a gente estuda cada um deles, quando a gente termina, dá realmente uma satisfação, a gente tem um carinho especial por cada um dos textos. Mas a Gita
realmente a Gita ela tem um lugar especial entre todos os textos. A Bhagavad Gita tem um lugar realmente especial no nosso coração, na nossa mente, pela beleza e pelo encantamento que ela nos traz. Tá? Então, nesse curso a gente não vai ver toda a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita são 700 versos, só a Bhagavad Gita são 700 versos, imagina o Mahabharata. Ele é muito vasto. Tá? Então, o curso completo de Bhagavad Gita, ela realmente duraria, vendo uma vez por semana, verso a verso, ela levaria uns 2 anos e meio, dependendo. Ela realmente é muito comprida. Nesse curso a gente vai ver em 2 meses a essência da Gita. Então, o que é a essência de uma vida de Yoga e Vedanta? O que é que os Vedas ensinam em essência? À luz da Bhagavad Gita. Então, a gente vai passar através dos capítulos da Bhagavad Gita, através de alguns versos selecionados, a gente vai ver o coração dessa vida de Yoga e Vedanta, o coração dessa Bhagavad Gita. Tá? E aí, então, na aula que vem, a gente vai ver o capítulo 1, basicamente, que eu vou contar a história do Mahabharata, em resumo, para a gente poder entender o contexto em que acontece a Bhagavad Gita. É muito importante a gente entender a história relativamente que rodeia a Bhagavad Gita para entender qual é o problema de Arjuna. E aí sim a gente consegue entender a grandeza de Arjuna diante daquela situação. E a gente consegue, então, entender como aquele problema também é nosso problema. Apesar de estar num ambiente realmente tão inusitado, ele acaba sendo o nosso problema também. Então, na aula que vem, a gente vai ver um resumo do Mahabharata e o primeiro capítulo, que vai dar, então, no ensinamento de Arjuna, de Shri Krishna para Arjuna. E aí, depois, na sequência, a gente vai entrando nos ensinamentos de Shri Krishna, que é o objetivo. Tá bom? Então é isso, as inscrições estão abertas, essa aula vai ficar disponível no Instagram durante o tempo, enfim, acho que é 24 horas que fica, né, no Stories, e também no YouTube, eu vou deixar no YouTube ela aberta para que possa ser assistida, e quem tiver interesse em continuar e seguir com a turma, toda quinta-feira a gente vai ter durante os 2 meses, pode mandar por e-mail que a gente então faz a inscrição, e aí então a partir da aula que vem a gente segue, ok? Então eu vou cantar um mantra, agradeço todo mundo do Instagram que assistiu ao vivo e seguimos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.